Radar Esportivo, com Gustavo de Simas. Alô, turma! Tudo bem, rapaziada? Sextou e mais um Radar Esportivo chegou. Agradecendo você que nos acompanha e também, é claro, a turma do YouTube, do Portal Galera Mix. Muito obrigado. Você que está chegando, pode se inscrever no nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha, manda para os amigos, para quem você quiser. O nosso muito obrigado. Também um abraço todo especial para a rapaziada do site, o pessoal que sempre nos acompanha pelo Portal Galera Mix. Também muito obrigado. Vamos nessa falar aqui de esportes, o nosso Radar Esportivo, com movimentações da semana, com muitas coisas acontecendo. Vamos lá então, né? Vamos lá, porque nós temos assuntos importantes. O futebol numa verdadeira montanha-russa. Mas eu já logo vou destacar aqui a pré-Libertadores. Nós tivemos 2 jogos nesse meio de semana com times brasileiros. Na terça-feira, o Santos entrou em campo na Vila Belmiro contra o Deportivo Lara e venceu pelo placar de 2-1. Com isso, o Santos joga por qualquer empate. Então, qualquer empate para a equipe do Santos já está valendo. O Santos vai jogar fora de casa. Então, o Santos começando bem aí, o atual vice-campeão da Libertadores, né? Agora na fase de mata-mata, na famosa pré-Libertadores, o Santos estreou na terça-feira. O Grêmio na quarta-feira contra o Ayacucho do Peru venceu pelo placar de 6-1. Resultado elástico, o Grêmio praticamente classificado também. Então, o Grêmio numa situação muito interessante e, enfim, praticamente classificado. Eu vou destacar rapidamente alguns jogos da Copa do Brasil. Tivemos jogos pela Copa do Brasil, vou destacar alguns aqui. A Ponte Preta, que eliminou o Gama, 2-1. Tivemos também, né, uma grande goleada, o Bahia, né, que eliminou na terça-feira a Campinense, fez 7-1. Né? Cruzeiro jogou também com o São Raimundo e empatou. Olha, o Cruzeiro empatando com o São Raimundo, mas conseguiu a classificação também. Né? Tivemos aqui de grandes aqui eliminados, né? O Goiás sendo eliminado, né? Times aí que disputam Série B, né? O Goiás tomou 3-1 do Boa Vista. Ainda tivemos o próprio Sport Recife no jogo que ele disputou, né? Contra a Juazeirense, 3-2 para a Juazeirense. O jogo teve falta de energia, ficou 1h15 parado. Depois o Sport não quis voltar, enfim. Teve confusão, o Sport vai pedir, eu disse que ia pedir perícia com relação ao jogo, enfim. Principalmente a questão da perícia sobre a iluminação, né? O sistema de iluminação do estádio, etc e tal. E tivemos ainda também, né, mais um jogo aqui para a gente destacar, Botafogo fazendo 5-0 no Motoclube do Maranhão, né? Grande goleada aí do Botafogo. Botafogo estreando muito bem na Copa do Brasil, um grande resultado, fazendo uma grande goleada, né? Enfim, Botafogo passando também para a próxima fase, né? Lembrando, o jogo único nessa fase, né? Empate, o melhor ranqueado passa, né? E lembrando desse jogo aqui do Botafogo e Motoclube, teve a estreia da narradora Renata Silveira no Sport TV, no Grupo Globo. Que transmissão, cara! Que transmissão agradabilíssima. A Renata conduzindo a transmissão de forma magnífica. Muito bem a Renata Silveira, fazendo uma transmissão aí praticamente perfeita. E, enfim, sendo um dos grandes destaques, pode-se dizer, da partida, também envolvendo o Botafogo e
Motoclube. Botafogo até homenageou no Twitter, mandou uma camisa para ela, enfim. A Renata mandou ver, né? Que bacana aí a Renata Silveira fazendo aí uma grande transmissão, um grande trabalho na sua estreia no Grupo Globo. Esses foram alguns dos jogos da Copa do Brasil, a gente destacou os grandes aqui, né? Enfim. Vamos falar de campeonato catarinense? Porque o campeonato catarinense voltou nesta quinta-feira com alguns jogos, com 2 jogos. Brusque e Marcílio, ou melhor, Joinville e Marcílio Dias, perdão. Joinville e Marcílio Dias ficaram no placar de 0-0. Esse jogo foi no Augusto Bauer. Então o jogo foi 0-0, empate. E tivemos aí o Avaí perdendo para a Chapecoense 2-1 para o time sub-23 da Chapecoense e numa arbitragem muito contestada. Uma arbitragem muito ruim, o seu Rafael Trace fazendo, né, marcando um pênalti que, ao que parece, ao que tudo indica, não houve para a Chapecoense, prejudicando a equipe do Avaí. Teve muita confusão. A comissão técnica, os dirigentes do Avaí dizem que o Avaí chamou, o árbitro Rafael Trace chamou o técnico do Avaí, ou auxiliar técnico do Avaí, não, foi o Claudinei, né? Chamou o Claudinei de Oliveira de palhaço, né? O Claudinei que é técnico do Avaí, né? Enfim, será que o árbitro se referiu ao técnico do Avaí dessa maneira? Enfim, Rafael Trace é uma arbitragem ruim, porque quando o árbitro resolve aparecer, ou quando ele aparece demais no jogo, é porque a arbitragem não foi boa. E convenhamos, o seu Rafael Trace já não apita bem há algum tempo, né? Vamos combinar, porque a gente já viu polêmica em clássico, e o seu Rafael Trace realmente está devendo. De qualquer maneira, o Avaí não conseguiu vencer a Chapecoense com um time reserva. Lembrando, a Chape ainda não está com todos os seus titulares, está com isso, né? Enfim, e o Avaí, portanto, acabou perdendo essa partida para a Chape. O Avaí segue com 6 pontos, fica ali, né, havia vencido o Juventude de Avaí, e a Chape também, a Chapecoense está indo aos 6 pontos. Ela tem 2 jogos agora, vai cumprir o terceiro nesse final de semana. Ou tudo indica, né, não se sabe se vai ou não vai cumprir, mas é para que tenha jogo, né? O Campeonato Catarinense, que, lembrando, foi paralisado por 2 semanas, agora o que está sendo cumprido são os jogos que estavam atrasados. Bom, então na prática não parou, né? Parou a partir da 4ª rodada. Esse é o documento colocado pela Federação Catarinense de Futebol, que inclusive fez aí carta, fez manifesto, enfim, né? Já vamos conversar rapidamente sobre isso. Lembrando que teremos também jogos aí nesse final de semana. Joinville e Metropolitano se enfrentando neste sábado. Também Criciúma e Chapecoense, jogo no domingo no Heriberto Wilson. E detalhe, né, esses jogos devem ser cumpridos, são jogos importantes. E o detalhe é que a Federação Catarinense de Futebol fez aí uma nota dizendo futebol não é vilão, enfim, defendendo a permanência, a manutenção dos jogos de futebol, né, para que o campeonato continue acontecendo. Porque nesse momento o que está autorizado são os jogos atrasados, os jogos aí da 3ª rodada. Da 2ª rodada nós já tivemos, e agora jogos da 3ª rodada nesse final de semana. O que não estava autorizado nesses 15 dias serão jogos a partir da 4ª rodada. Então, a expectativa que se tem é para que o campeonato volte dia 21. Então vamos ver, até porque Santa Catarina está vivendo um momento muito complicado
com relação à pandemia, a gente tem aí ação de Ministério Público pedindo lockdown, e, enfim, a gente não sabe até que ponto que isso vai afetar o futebol, porque cada momento é uma notícia nova. Então, sendo sincero para você que acompanha o nosso podcast, até o momento que estamos gravando esse vídeo, não há nenhuma, né? Nós não temos nenhuma informação mais relevante com relação a alguma mudança nesses jogos que estão para acontecer nesse final de semana, né? Por exemplo, o jogo da Chapecoense com o Avaí aconteceu no município de Itajaí. A Chapecoense veio mandar o jogo aqui em Itajaí, né? Há uma perspectiva que a prefeitura de Chapecó libere a partir de dia 21, né? Há essa perspectiva, mas, e até por isso, a Federação Catarinense de Futebol, ela precisa, claro, conversar com os clubes, mas conversar com as prefeituras dos municípios que vão receber esses jogos, porque tem que acontecer em algum estádio, né? A Chapecoense vai poder mandar o jogo em Chapecó, né? Ok? Ou a dupla da capital vai poder mandar os seus jogos em Florianópolis? É uma questão. É uma questão que nós teremos que ver com relação ao Campeonato Catarinense, que está aí, né? Enfim. E a gente está vendo muita coisa acontecendo, outros campeonatos também. O Paulista dá para ser paralisado nesse após esse final de semana, dia 15, né? Mas ao que indica, pode ter uma queda de braço entre a Federação Catarinense, a Federação Paulista, né? A Federação Paulista de Futebol, com o governo do Estado paulista, enfim, o Paraná também. É um cenário de completa incerteza. Falou-se no Campeonato Paulista acontecendo no Rio de Janeiro. É uma bagunça. Tá uma bagunça, mas enfim, é o que temos para hoje. Agora a gente vai trazer e falar sobre um assunto muito sério. E mais uma vez, né, diferentemente do Avaí, que, por exemplo, está na Série B, está vivendo, né, é um dos favoritos para o Catarinense, tem uma base, né, uma base aí para esse ano 2021, com possibilidade de brigar por acesso para a Série A. Nós temos a situação do Figueirense, que inclusive está se preparando para o jogo da Copa do Brasil, que será na quarta-feira contra o Cascavel, será nesse meio de semana, né? Se não me engano é quarta, depois eu confirmar aqui, a gente traz o jogo na segunda-feira, a rodada, mas bom, o Figueirense está se preparando para esse confronto importante da Copa do Brasil. E hoje foi encaminhado um documento pelo próprio Figueirense. Figueirense, nesse momento, está pedindo recuperação judicial. Enfim, tudo isso devido o amigo torcedor que acompanha aqui o Radar já sabe a crise financeira que o Figueirense vem atravessando nos últimos anos, que já foi inclusive tema de alguns programas, de alguns podcasts do Radar Esportivo. Enfim, esse documento, portanto, o Figueirense encaminhou ao Poder Judiciário solicitando recuperação judicial. A informação que consta é que hoje, se eu não me engano, são mais de 160 milhões de reais, 163 milhões de reais, a dívida que o Figueirense, que é um clube de Série B, tem. E convenhamos,
para o tamanho, para o clube como o Figueirense, é realmente um valor que assusta. É um valor quase que, enfim, é quase que irreal. É um escândalo a dívida que o Figueirense tem hoje. E essa informação, portanto, que chegou a toda a imprensa, que o Figueirense, e daqui, né, repórter, né, o crédito aqui ao jornalista, né, o repórter Cadu Reis, que inclusive fez a reportagem no portal NSC Total, os repórteres também do Globo Esporte, né, que, enfim, fizeram aí também escreveram sobre o assunto. Eu até ainda não acessei esse documento que o Figueirense encaminhou, né? E que está pedindo a recuperação judicial, porque caso não fosse, se isso não fosse feito, o Figueirense poderia ter falência decretada. Bom, infelizmente é aquilo que nós já conversamos algumas vezes aqui com relação ao assunto Figueirense, que tem que conviver, além da Série C, das dificuldades dentro de campo, no ano do seu centenário, e agora passa por esse tipo de coisa. O que é que pode... Bom, a informação que se tem é porque é o seguinte, o Figueirense... existe uma situação, porque você tem a Associação Figueirense, né, a associação, e, né, que no caso é o clube, e a SA, a limitada, né, na verdade é a limitada, né, a empresa Figueirense. Figueirense tem os contratos que são assinados, eles são assinados através dessa empresa, dessa limitada, né, que é a Figueirense, que já, se eu não me engano, desde 1994 que existe. Porque a associação não poderia pedir a recuperação. Vamos ver o que vai acontecer, quais que poderão ser os desdobramentos disso. O que muitos dizem, e o que parece, é que, na verdade, é uma gestão da dívida. Porque, ouvindo a questão da própria imprensa da capital, né, comentando o assunto hoje, há um temor, há uma preocupação no Figueirense, que é, inclusive, a questão da penhora né, de ativos, de bens do clube. E isso, evidentemente, é algo que sempre preocupa a torcida e, inclusive, a direção do Figueirense. Né? Então, é importante a gente aguardar. Segunda-feira nós vamos conversar mais sobre esse assunto. Mas, de qualquer maneira, é uma questão muito complicada, é uma questão que mostra o problema que o Figueirense está enfrentando. Né? Que, inclusive, ao ter que fazer esta gestão da dívida. Então, situação muito complicada que a gente tem né, acompanhado, que o Radar Esportivo já dedicou diversos programas para tratar desse assunto, né? Diferentemente, o torcedor do Avaí, que tem um clube estruturado, um clube que, né, manteve uma base muito qualificada, teve até problemas de atraso salarial, mas enfim, não está numa situação financeira da dramaticidade
que a torcida do, né, que o Figueirense, que o seu torcedor, o torcedor do Figueirense vive nesse momento. Então, a verdade é que o que a direção me parece que quer é colocar meio que a casa em ordem. Isso tem um prazo, né? Que você precisa. A justiça acatando, o clube vai ter que apresentar como que seria esse plano para poder botar a casa em ordem, porque de fato um clube de Série C que tem um faturamento completamente reduzido, ainda mais que você não vai ter televisionamento na Série C, ou pelo menos, né, a cota que você tem na Série B de televisão. Quer dizer, nesse momento é uma dívida impagável. Nesse momento é uma situação complicadíssima. Então, provavelmente a estratégia da direção do Figueirense é isso. Segunda, nós vamos repercutir a coletiva. Mas bom, é complicado. Enfim, tudo aquilo que nós já conversamos, que o torcedor do Figueirense já sabe o porquê o clube está enfrentando essa situação, né? Mas veremos aí os próximos capítulos, vamos ver se a justiça vai acatar, enfim, qual será o desenrolar dessa história, tá certo? Aqui, ó, tem uma proposta, foi aprovado na Assembleia Legislativa do Rio, na LERJ, né? A mudança do Maracanã para estádio Edson Arantes do Nascimento, do Rei Pelé. E aí? O que você acha, torcedor? Mudança de nome aí do Maracanã, né? Enfim, será que... O que você acha, torcedor? Será que vai mudar mesmo? Será que... Enfim, é uma novidade aí no futebol, né? Vamos ver. Falando em Pelé, aliás, o Pelé das narrações esportivas, né? Foi vacinado nessa sexta-feira, o que tudo indica. Galvão Bueno também vacinado, narrador principal, nome da Globo, né? Que ao que se comenta estará sim na Copa de 2022. Parece que a pandemia fez aí o Galvão mudar de ideia e ele estará narrando em 2022. E, enfim, está vacinado, tomou aí a primeira dose. Que notícia boa, esperamos que ele possa tomar aí a segunda dose muito em breve, está de volta, né? Enfim, ao trabalho presencial. Agora vamos falar rapidamente aqui, teve Champions League nessa semana, com o PSG passando, eliminando o Barcelona, né? Havia sido 4-1 o primeiro jogo, 1 na segunda partida, e o Barcelona, portanto, fora da Champions League. Será que foi a última Champions League do Messi no Barcelona? Enfim, né? Vamos ver. O Borussia Dortmund passou para a próxima fase também, né? Passou das oitavas, passou para as quartas de final, aliás, né? Contra o Sevilha. Halle aí se destacando na partida, né? A Juventus foi eliminada, né, pelo Porto. O Porto eliminou a Juventus aí também, nessas oitavas de final da Champions League. O time do CR7 do Cristiano Ronaldo tá fora. E também o Liverpool vencendo mais uma vez, né, o RB Leipzig pelo placar de 2-0. O Liverpool também passando para as quartas de final. Lembrando, a gente até não comentou a questão dos direitos aí da Champions, né? Que teremos a continuidade da TNT Sports na TV por assinatura e o SBT que vai fazer essa transmissão em TV aberta. O SBT terá um jogo por rodada, né? Tá se aguardando aí o anúncio oficial, mas ao que tudo indica, então SBT e TNT Sports vão transmitir aí, né? A TNT na TV por assinatura, o SBT na TV aberta, a Champions League. O Facebook ficou fora. A Globo tentou também, fez proposta pela Champions, mas o que houve com a Globo? A Globo
foi para disputa com a TNT, só que primeiro que a proposta da TNT já foi uma proposta bem maior, segundo as informações que se tem. Segundo que a Globo queria e fez uma proposta casada, ou seja, a Globo queria a Champions League não só na TV aberta, na Globo, como também no seu canal de esportes, na TV fechada, que é o Sport TV. Portanto, se a TNT levou na TV fechada, não teria como a Globo levar na TV aberta, tendo em vista que a Globo fez uma proposta casada. Ou seja, para os dois, para as duas plataformas. E acabou não levando. Enfim, são essas questões que aconteceram. E o SBT, com isso, né, ficou muito confortável para a TNT, mesmo o SBT pagando menos, ele acabou levando. Então ele terá um jogo por rodada e vai transmitir a Champions League já desde a fase de grupo. Esse aqui é o acordo por enquanto, né, da Champions League, da temporada 2021 e 22 até a temporada 23-24. São 3 temporadas, né, da Champions League. Então é isso que nós temos. Lembrando que também tem disputa aí com relação aos jogos da seleção fora de casa, né? É claro que a gente vai ver, porque as eliminatórias estão paralisadas nesse momento. A Globo detém aí os direitos dos jogos do Brasil dentro de casa, ou seja, no Brasil. E, enfim, agora com o calote, ou, enfim, a TV Walter Abraão não pagando aí por esses direitos, voltou a disputa e parece que a Record está na briga. Bom, é um cenário, a gente não duvida de mais nada. Não será surpresa se a Record levar, né? Mas por que isso? Né? Alguns falam que parece que, né, que a Globo está falida, aquela coisa toda. E algumas pessoas também têm dito que, na verdade, o que está acontecendo é que o futebol não tem mais o mesmo peso no Grupo Globo. Ou seja, não é mais tão prioridade assim como já foi em outros momentos. Essa é uma discussão que a gente vai ter que ver, principalmente com relação ao produto futebol. Porque, lógico, talvez você possa não gostar do monopólio da Rede Globo. Mas a grande questão é que quando muitas competições saem da Rede Globo, a questão é você tentar compreender esse movimento. E ouvindo pessoas, e eu pessoalmente tenho essa preocupação, se o futebol está perdendo relevância. Tomara que não. Mas, enfim, são movimentos. Você vê, por exemplo, o Facebook saiu da Champions, o Facebook veio com uma opção interessante em 2018, e enfim, e agora nós tivemos aí, né, a empresa não disputando os direitos da Champions e não vai também disputar, não vai renovar o contrato da Libertadores, já foi definido. A própria Disney também não foi participar da Champions, né, da licitação da Champions, porque segundo, e todo mundo sabia, né, que a TNT, né, a Warner Media, viria com uma proposta muito grande, astronômica. Ou seja, vamos ver o que esses grandes conglomerados vão fazer com relação ao futebol. Mas, bom, com isso a gente encerra aqui o nosso radar esportivo, agradecendo a você que nos acompanha sempre, nos dá o carinho da audiência, convidando você para se inscrever no nosso canal do YouTube, né? Ativar o sininho, deixar o seu like também aqui no Radar Esportivo, né? Também, enfim, vamos, antes aqui de eu encerrar o programa, trazer aqui também uma notícia.
não muito boa, né, para as havaianas caçadoras, o Avaí Kinderman, que jogou nessa quinta-feira pela terceira rodada da Libertadores de futebol feminino, acabou perdendo para o Boca e está eliminada, portanto, o representante de Santa Catarina na Libertadores de futebol feminino. O Avaí acabou caindo, o Avaí, essa foi a Libertadores 2020, né? Lembrando que o Avaí Kinderman tem vaga garantida já na Libertadores 2021, que acontece em setembro no Chile, tá bom? Então, gente, agora a gente vai encerrar. Agora a gente vai embora, né? Obrigado mais uma vez você pela audiência. E também pedir mais uma vez, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, compartilha, deixe seu comentário, interaja com a gente aqui no Radar Esportivo. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos. Um ótimo final de semana. Se cuidem, pelo amor de Deus. E lembrando sempre, se tá na rede, é gol!